Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra. Que bom continuarmos meditando, continuarmos proclamando as verdades que vêm do alto, né? Mergulhando nas Sagradas Escrituras e deixando que Deus venha falar aos nossos corações. Espero cada vez mais que vocês possam estar também compartilhando, estar levando os Santos Evangelhos, levando a Santa Palavra, as Santas Escrituras para outros corações, para que realmente alcancem cada vez mais pessoas, alcancem cada vez mais as pessoas que precisam urgentemente serem alcançadas, serem tocadas, serem convertidas pelo poder das Santas Escrituras que vem do alto, que vem de Deus. Hoje, sábado, dia de São Cirilo e São Metódio, eles que eram irmãos, eles que foram irmãos, melhor dizendo, e fizeram parte desse movimento de evangelização enorme, principalmente ali durante a Idade Média, que nós possamos também seguir esse mesmo exemplo de cada um deles, seguir o exemplo dos dois, e assim motivar nossos irmãos e irmãs a procurarem, a mergulharem cada vez mais nas Sagradas Escrituras, mergulharem naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Abramos o nosso coração e permitamos que o Espírito Santo venha por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria e de seu esposo, São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Finalizando a quinta semana no tempo comum, primeira leitura, continuando a meditação de ontem. Primeiro livro de Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 26. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo. Como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Não subam mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, a semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros o que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. E depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote nos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 105, 106. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que os salvou, que fez maravilhas no Egito, no país de Cã, fez tantas obras admiráveis,
no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Avancemos então para o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão que não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Damanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, uma perguntinha para iniciarmos nossa meditação de hoje. O que significa o livro dos reis em si? Qual é a essência dele? Qual é a necessidade, o objetivo geral do livro dos reis? Falar sobre a caminhada dos reis que eram escolhidos por Deus, que eram indicados por Deus, e mostrar como esses reis não eram reis verdadeiramente fiéis a toda a unção, a toda a escolha, a tudo aquilo que Deus mostrava para eles. Esses reis, por diversas vezes, em diversas formas diferentes, preferiram 1000 vezes escolher coisas que não vinham do alto, escolher ações, escolher iluminações, escolher todo e qualquer tipo de idolatria que não vinha verdadeiramente do Senhor e que obviamente fazia com que eles fossem infiéis, recusassem as bênçãos e a própria unção que Deus fez sobre eles, que Deus aplicou sobre cada um deles. E como resultado, cada um desses reis caiu de alguma maneira. Nós temos então o rei Davi, que suplicou a misericórdia do Senhor depois de pecar pelo adultério. E por conta disso, ele conseguiu a misericórdia e permaneceu como rei até o último dia de sua vida, gerando ali, neste caso, Absalão e Salomão. Salomão assume depois de Davi e Salomão segue com uma sabedoria imensa, escreve vários livros, inclusive nós temos, reúne os provérbios daquela época em um livro só, escreve a Sirácida ou Eclesiastes. Temos também a escrita de Eclesiástico nesse mesmo período. Temos os cânticos de Salomão, que ficaram muito conhecidos. Temos as lamentações. Mas Salomão continua tendo toda a sua sabedoria e mesmo assim, com essa mesma sabedoria que fez com que seu reino prosperasse, Salomão deixou de escutar o Senhor. Percebam que a humanidade, nossa humanidade por natureza, ela é uma humanidade pecaminosa desde Adão e Eva. Nós não estamos mais tão adeptos a tudo aquilo que vem do alto porque nós somos infiéis, nós não permanecemos fiéis mediante alguma situação. Quantas e quantas vezes Salomão foi tentado, mas por conta da sabedoria dele, ele se afastou do pecado e se voltou para Deus. Mas aí começamos a perceber as brechas aparecendo a partir do momento que as mulheres de Salomão se aproximam na intimidade dele e começam a apresentar outros deuses, vão influenciando a mentalidade de Salomão, e Salomão vai parando de escutar aquilo que Deus estava lhe dizendo, vai se tornando desobediente. Posteriormente, nós temos então Jeroboão, como nós lemos ontem, sendo também escolhido pelo Senhor, mas
seguindo a essência, seguindo o objetivo do livro dos reis, nós entendemos por que aparecem tantos reis e o que Deus quer nos ensinar com tudo isso. No fim das contas, Deus quer nos mostrar que não adianta escolher determinadas pessoas, não adianta indicar determinadas pessoas até certo ponto, porque elas vão continuar sendo pecadoras. Quem diz isso também para nós, carmelitas, quem diz isso também é São João da Cruz, quando ele vai dizer que no fim das contas, muitos homens podem ser exemplares, mas o único homem perfeito, somente Deus. Muitos homens por aí podem ser exemplares, boas pessoas, bons cristãos, mas perfeito, apenas Jesus Cristo é perfeito. E somente Jesus Cristo pode ser o nosso motivo de exemplo real. Ou seja, se queremos ser perfeitos, se queremos chegar na perfeição, subir as escadas da perfeição, o único para quem devemos olhar é Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, verdadeiro Deus descido do céu. Porque no fim das contas, os reis daqui da terra, os representantes daqui da terra, os líderes que passam pela terra, os políticos e aqueles que estão, entre aspas, representando esse povo, nosso povo, não são verdadeiramente ungidos do Senhor, ou então não são verdadeiramente fiéis ao Senhor que ungiu cada um deles. Nós precisamos nos voltar para aquele que é realmente o ungido do Senhor, o Cristo, como se escreve em grego, o Cristo. E o Cristo, Messias, no hebraico, é verdadeiramente Jesus, o Yeshua, nascido de Nossa Senhora, descido do céu, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E nós temos o hábito, infelizmente, de olhar para um rei que não é verdadeiro. Nós temos o hábito de olhar para idolatrias, para ídolos que não são verdadeiramente o Senhor. Nós facilmente trocamos Jesus por qualquer outra coisa que possa nos atrapalhar. Qualquer outra coisa que chame nossa atenção. Facilmente damos atenção 1000 vezes mais para outras coisas do que necessariamente para Jesus. Facilmente. Isso gera aos poucos um endurecimento dos nossos corações e vai causando o fechamento. Nós não passamos a obedecer mais o Senhor, nós queremos duvidar de tudo aquilo que Ele é capaz de fazer, mesmo entendendo, mesmo sabendo que Jesus é o Deus do possível e do impossível, nós começamos a querer duvidar até mesmo da nossa fé. Nossa fé vai ficando cada vez mais fraca. A prova disso, o evangelho de hoje nos mostra quando os discípulos se questionam: quem é que poderia realmente alimentar toda uma multidão como essa? Aqui nós temos inclusive São Marcos sendo um pouco mais humilde, digamos assim, e diminuindo bastante o número de pessoas que fazem parte daquele momento do milagre, né? Mas em outro evangelho nós vamos ler que são mais ou menos 5.000 homens e são 5 pães e 2 peixes, né? Aqui São Marcos, que não estava presente naquela ocasião, ele faz um apanhado histórico e naquela memória ele vai trazer determinada quantidade que ele acredita ser mais apropriada e inclusive nem especifica quantos peixes eram. Mas no outro evangelho nós vamos ler que são 5 pães e 2 peixes, mais ou menos 5.000 pessoas ali. Um pouco mais de 5.000 pessoas, até porque só estavam contando com os homens, não estavam contando com as mulheres. Imagina só quantas pessoas estavam por ali e quantos cestos sobraram. Sobraram muitos pães, sobraram muitos peixes. Alimentaram a multidão, Jesus alimentou a multidão. Mas daqui a pouco eu chego nesse ponto. A primeira questão que nós precisamos entender aqui, meus irmãos e irmãs, é que no fim das contas o livro dos reis vai gerar em nós, vai trazer para nós o reflexo de uma situação muito, muito específica. Os reis, depois de Salomão, começaram a se desviar completamente dos desígnios do Senhor. Os reis, depois de Salomão, começaram a permitir que não apenas brechas fossem abertas. Salomão abriu brechas quando começou a se aproximar e ter intimidade com outras mulheres que não eram da mesma tribo, que não eram da mesma religião. E à medida que Salomão foi abrindo as brechas, coisas foram acontecendo. E, dentre elas, os reis que vieram depois, os líderes religiosos, os líderes políticos que vieram depois de Salomão, abriram os corações e os reinos para que a adoração, a idolatria tomasse conta do lugar.
Salomão acabou, inclusive, construindo altares em lugares variados para que outros deuses fossem cultuados, enfim. Aqui nós temos Jeroboão que chegou a ruminar, ele chegou a refletir. Não, eu não posso abrir brecha para esse povo, porque senão eles vão se voltar para aquele homem que está lá em Judá. Lembrando, o reino tinha sido dividido. O reino tinha sido dividido. Roboão estava tomando conta como rei de Judá. Jeroboão tinha sido escolhido para ser o rei de Israel. Qual era o grande ponto? Jeroboão acreditou plenamente que se ele abrisse brecha para que as pessoas começassem a cultuar Deus vivo, Javé, iria fazer a mesma coisa que estava acontecendo em Judá. Ou seja, ele poderia correr o risco de perder o trono para Roboão. O que ele pensou então? A bel prazer, com os próprios desejos para se manter no trono, ele preferiu criar 2 bezerros de ouro, mandar fazer 2 bezerros de ouro, colocar um em Betel, outro em Dan, e dizer para o povo: olha, esses aqui são os deuses que tiraram vocês do Egito. Olha, foi esses daqui, ó. Cultuem eles, não cultuem o Deus de Israel, não cultuem Javé, não cultuem esse tal de El, Deus dos altos céus. Não cultuem. A bel prazer por uma escolha própria, desejando apenas aquilo que fosse da própria vontade, Jeroboão preferiu se desviar das virtudes que vêm do Senhor para permanecer no trono, ao invés de ser fiel a Deus e trazer de volta o culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Consequentemente, o que aconteceu? A primeira leitura vai ser concluída explicando justamente essa situação. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa inteira de Jeroboão, ou seja, Jeroboão, a esposa ou as mulheres e toda a descendência que ele tivesse, a casa inteira de Jeroboão caiu em pecado e provocou a ruína, ou seja, iria acabar de uma vez por todas. Isso levou ao extermínio da face da terra. Em que sentido? As pessoas que eram próximas de Jeroboão moravam nas proximidades que eram íntimas de Jeroboão. Imediatamente iriam morrer. E morrendo, não iriam deixar descendentes. Eis os desígnios do Senhor. Deus não iria permitir que a praga da idolatria permanecesse e ele fosse completamente ignorado. E eu não estou aqui falando de castigo, meus irmãos e irmãs. Eu estou falando aqui de justiça. Deus te deu a vida. Deus te deu tudo o que você possui. Deus te deu tudo aquilo que você necessita. E você vira as costas para Deus? Isso é justo? Me diga, isso é justo? Faz sentido para você? Naquela ocasião, obviamente não faz. E por consequência, Jeroboão sofreu com os resultados de suas próprias escolhas. Não foi um castigo, foi justiça. Deus julgou e por consequência, Jeroboão e toda a casa provocou a própria ruína, porque caiu em pecado. Porque duvidou do Senhor, porque deixou de cultuar o Senhor. O Salmo, inclusive, ele vem nos alertar, vem nos relembrar de todas essas situações. O salmista vai cantar, inclusive. Lembrai-vos ao Senhor, de mim lembrai-vos. Segundo o amor que o Senhor demonstra ao vosso povo. Por quê? Porque pecamos contra os nossos, da mesma forma como os nossos pais. É verdade, Senhor. Praticamos a maldade e fomos ímpios, da mesma forma como nossos pais. É verdade, Senhor. O Senhor tirou os nossos pais do Egito e nós estamos aqui pecando ainda por cima, continuando na vida de pecado. Consequentemente, construíram um bezerro lá no Horebe, adoraram uma estátua de metal, trocaram o Deus verdadeiro, o Deus de glória, pela imagem de um boi que come feno. Não sou eu que estou falando, é o próprio Salmo. Esqueceram-se de Deus que salvou. Quantas e quantas vezes nós vivemos numa vida de pecado, esquecendo o Deus que nos criou, esquecendo o Deus que nos salvou, esquecendo o Deus que nos libertou, esquecendo o Deus que faz o possível e o impossível. Quantas e quantas vezes nós caminhamos procurando formas de resolver situações pelo olhar mundano. Quer um exemplo disso? Conheci um casal
certa vez, que precisava muito de uma certa quantia para resolver determinado problema. E ao invés de buscar resolução na providência divina que vinha do alto, na providência do próprio Deus, acabaram se colocando numa situação de muita complicação através de um empréstimo dentro da agiotagem. Resultado, de certa forma, quase caíram em ruína, mas estão enfrentando o problema até hoje. A consequência, a casa deles caiu em ruína. A casa, que eu digo, a família, de modo geral, está em ruínas. Foi despedaçada, espiritualmente falando. Por quê? Porque não buscaram no Senhor auxílio e providência. Não buscaram no Senhor aquilo que poderia ajudá-los a realmente resolver toda aquela situação. E agora, como é que vão proceder? Como é que vão resolver tudo isso? Por quê? Porque esqueceram-se do Deus que realmente é o Deus de glória, um Deus providente, um Deus que faz o possível e o impossível. Esqueceram-se. E nós precisamos nos relembrar de tudo isso. Nós precisamos realmente nos voltar para o Deus que é capaz de fazer o possível e o impossível e apresentar esse mesmo Deus para outros. Jesus teve compaixão daquela multidão e enquanto os discípulos estavam duvidando, enquanto os discípulos não conseguiam crer, enquanto os discípulos não tinham a fé forte o suficiente para acreditar que Jesus era capaz de alimentar aquela multidão, Jesus foi lá e mostrou que Ele é o pão da vida, a providência divina, a carne descida do alto, santificada para nos alimentar. Jesus mostrou que Ele é o alimento que vem do alto e é o único alimento que realmente necessitamos. Jesus mostrou isso. Jesus mostrou isso. Está lá no Evangelho. Tenho compaixão dessa multidão que está conosco já faz 3 dias e se eu mandar embora, no meio do caminho podem não aguentar a caminhada toda. Se eu mandar embora no meio do caminho podem não aguentar chegar em casa, porque tem muitos que vieram de longe e eu preciso alimentá-los. Jesus se preocupa não apenas com o alimento mental, com o alimento espiritual, mas com o alimento físico também. Ele é o Criador, então ele sabe a necessidade de cada um dos corações, de cada um dos corpos. Como vai dizer em uma outra parte dos evangelhos, se Deus que criou os pássaros dá o alimento para eles todo santo dia, não dará também a nós, que somos mais importantes do que os pássaros? Enquanto alguns são chamados de criaturas, nós somos chamados de filhos e filhas. Deus não vai te dar aquilo que você precisa? Você duvida que Deus é capaz de te dar verdadeiramente tudo aquilo que você necessita com a divina providência? Não podemos duvidar, meus irmãos e irmãs. Não podemos duvidar. Deus é capaz de nos dar tudo aquilo que for mais necessário para a nossa sobrevivência. Nós não podemos duvidar disso. Não podemos. Não podemos. Como poderia alguém saciá-los com um pão aqui no deserto? Vai perguntar aos discípulos. Jesus vai lá e mostra que não apenas alimenta com aquilo que é necessário, ele ainda faz sobrar, dar mais do que nós realmente necessitamos. Esse é Jesus. Esse é o verdadeiro Deus. Mas não, nós preferimos gastar nossos sacrifícios, nossas ofertas com bezerros de ouro que não fizeram absolutamente nada. Preferimos dar nossas atenções para ídolos, como bois que comem feno, ao invés de realmente nos voltar para o Deus que é verdadeiro. Corpo e sangue, pão vivo descido do céu. O que nós estamos fazendo, meus irmãos e irmãs? O verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei que realmente permanece fiel é Jesus Cristo. Até quando nós vamos negar essa verdade? Até quando você vai permanecer se afastando dele? Permanecer afastado dele? Até quando? Que nós possamos realmente relembrar qual é o Deus que é capaz de nos alimentar e de alimentar nossa família, abençoar nossa família. Talvez você esteja precisando justamente escutar isso. Faz tempo que você não consegue perceber uma solução para as coisas que acontecem na sua casa. Talvez seja a necessidade que você tenha de realmente se voltar para Jesus agora e dizer: Senhor, entrego tudo nas tuas mãos. Tu és o Deus do possível e do impossível. Jesus Cristo,
precisamos de alimento. Jesus Cristo, precisamos da tua divina providência. Jesus Cristo, tu és o Deus verdadeiro que alimentou os nossos antepassados lá no Egito, lá no deserto. Nos alimente agora também. Eu creio, nós cremos. Versículo 8. Comeram e ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 7 cestos da muita comida que sobrou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelos seus feitos e por tudo aquilo que Ele continua fazendo em nosso meio. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, nos abençoe, nos guarde e faça-nos verdadeiramente santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações, meus irmãos e irmãs, e até o próximo momento de meditação. Que essa palavra realmente alcance seu coração e te abençoe, te faça crer cada vez mais no Senhor Jesus Cristo.